Imagine passar a noite em um acampamento escoteiro isolado, entre árvores antigas, sons estranhos e histórias sussurradas junto à fogueira. Agora, imagine que uma dessas histórias não era apenas uma lenda, mas real. Neste vídeo, você vai conhecer um caso verídico, esquecido por muitos, mas que marcou profundamente a vida de jovens escoteiros. Prepare-se para sentir calafrios. Essa história não é para os fracos. E no final, você nunca mais vai olhar para uma floresta da mesma forma. Era começo da estação seca, o céu limpo prometia noites estreladas e o ar fresco da manhã trazia aquela sensação típica de liberdade. O grupo escoteiro Águia Dourada, composto por 9 adolescentes entre 12 e 15 anos, partia animado para um acampamento de fim de semana que prometia ser inesquecível. Os líderes, Marcelo e Diana, ambos experientes e respeitados na comunidade escoteira, guiavam os jovens por uma trilha pouco conhecida na Serra do Vale Escuro, um local isolado, afastado de qualquer cidade, com mata fechada e quase nenhum sinal de civilização. O lugar escolhido era deslumbrante. Uma clareira ampla no meio da floresta, rodeada por árvores antigas e densas, com um pequeno riacho de água cristalina correndo por perto. Parecia o cenário ideal de um filme de aventura. As mochilas foram jogadas no chão, as barracas montadas, e logo a primeira fogueira crepitava no centro do acampamento. Durante aquele primeiro dia, tudo correu bem. Caminhadas leves, identificação de plantas, jogos em equipe, risadas e cantorias preencheram o ambiente. Era possível ouvir o som dos pássaros e até o eco das brincadeiras atravessando as árvores. À noite, ao redor da fogueira, os meninos e meninas contavam histórias de escoteiros mais antigos, falaram sobre lendas urbanas e até arriscaram algumas histórias de terror, daquelas que terminam em risadas nervosas e piadas entre amigos. Marcelo, o líder mais velho, terminou a noite com uma mensagem inspiradora: na natureza, aprendemos quem realmente somos. E em grupo, descobrimos o quanto podemos confiar uns nos outros. Todos foram dormir em clima de união, empolgados com o dia seguinte. Mas o que ninguém imaginava é que aquela floresta guardava mais do que aventuras. Ela observava. Silenciosa, antiga e paciente. Enquanto o grupo dormia tranquilamente, o mato se movia, e os sussurros da mata começavam a se erguer, imperceptíveis, por enquanto. O segundo dia começou como o anterior, céu limpo, clima ameno, o som da floresta acompanhando o despertar do grupo. O café da manhã foi servido em clima de descontração, com os jovens ainda empolgados pela noite anterior. Alguns riam das histórias de terror contadas em volta da fogueira. Outros fingiam bravura, como se nada pudesse assustá-los ali. Tudo parecia caminhar bem. Até que começaram os primeiros sinais. Felipe, um dos escoteiros mais atentos, comentou que ouvirá passos durante a madrugada. Parecia que alguém estava circulando entre as barracas, disse ele, meio hesitante. Diana tentou acalmá-lo. Deve ter sido algum animal pequeno, talvez um gambá ou um tatu. É normal. Mas Felipe jurava que os passos eram ritmados demais. Humanos. Na trilha daquela manhã, um outro garoto, Daniel, percebeu que sua bússola tinha desaparecido. Vasculharam a mochila, olharam em volta, e nada. Pode ter caído no caminho, disse Marcelo. Mas Daniel insistia que aguardara antes de dormir. Era um presente do avô. A perda o deixou estranhamente inquieto. Durante uma pausa próxima a uma formação rochosa, um dos meninos encontrou pegadas no barro úmido. Pareciam ser humanas, mas não de nenhum calçado moderno. Tinham um formato estranho, quase como se os dedos estivessem separados, afundando diretamente na terra. Diana tentou racionalizar, talvez alguém passou por aqui antes. Um andarilho, ou outro grupo. Mas Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a mata em volta com atenção. Na volta ao acampamento, a atmosfera parecia diferente. O vento soprava de maneira incômoda, agitando as copas das árvores com mais força do que antes. Ao anoitecer, a fogueira foi acesa novamente, mas agora, os rostos ao redor pareciam mais atentos. As histórias de terror ganharam um tom mais sombrio. Diana contou uma lenda antiga da região, a de um eremita que vivia sozinho na floresta, décadas atrás.
Diziam que ele desapareceu misteriosamente, e que seus gritos ainda podiam ser ouvidos nas noites de vento forte. Os adolescentes reagiram com espanto, riso e nervosismo. Mas Felipe, sentado à beira da roda de fogo, não riu. Seus olhos estavam fixos na escuridão, como se escutasse algo que os outros não conseguiam ouvir. Naquela noite, enquanto todos dormiam novamente, algo se moveu perto das barracas. Um graveto se quebrou. Um zíper se abriu sozinho. Mas ninguém acordou, ainda. Na terceira noite, algo parecia fora do lugar desde o início. O ar estava mais frio, e o vento, que soprava entre as árvores, emitia um som inquietante, como um lamento distante. Marcelo tentou manter o ânimo da turma, organizando uma última atividade antes do descanso, observação do céu noturno. Mas nem mesmo as estrelas conseguiram acalmar a sensação crescente de desconforto que pairava no acampamento. Felipe, cada vez mais introspectivo, se recusou a sair da barraca. Disse estar enjoado. Daniel, ainda irritado com o sumiço da bússola, resmungava que queria ir embora. Enquanto isso, as árvores balançavam com força, como se alguma coisa invisível passasse entre elas. Por volta das 2 da manhã, um grito agudo cortou o silêncio da mata. Todos despertaram num pulo. Era Igor, um dos escoteiros mais novos. Ele estava em pé, do lado de fora da barraca, com os olhos arregalados, apontando para o mato. Tinha alguém ali. Eu vi. Juro que vi, gritava, trêmulo. Marcelo correu até ele, tentando entender o que acontecia. Igor mal conseguia falar. Era uma pessoa, mas os olhos brilhavam. A tensão se instalou como um véu. Diana reuniu os demais e fez uma rápida contagem. Todos estavam presentes. Mas o medo era palpável. Marcelo decidiu investigar. Armado com uma lanterna e um canivete, entrou com cautela na borda da mata, seguido por Diana. Eles não encontraram ninguém, mas, a poucos metros do acampamento, viram uma estrutura feita com gravetos, pendurada entre 2 galhos, com um símbolo estranho entalhado em seu centro. Parecia uma espécie de totem ou armadilha. O casal trocou olhares silenciosos. Aquilo não era obra de escoteiros. No retorno, algo chamou a atenção de Diana, um arranhão profundo no tronco de uma árvore próxima à barraca de Felipe. 3 marcas paralelas, como se algo tivesse cravado garras ali. Um animal, sussurrou ela, tentando convencer a si mesma. A madrugada seguiu inquieta. Alguns não conseguiram dormir. Outros mantinham os olhos fixos no teto da barraca, esperando a manhã chegar. Mas para Felipe, o terror estava só começando. Ele acordou em pânico, suando, com o rosto banhado em lágrimas. Havia sonhado que era puxado para fora da barraca por mãos invisíveis. Sentia as garras em seus braços, ouvia vozes num idioma incompreensível. Eles estão aqui. Eles sabem nossos nomes, repetia, transtornado. Diana tentou confortá-lo, atribuindo aquilo ao estresse e à imaginação fértil de um adolescente assustado. Mas naquela noite, todos ouviram. Bem no fim da madrugada, entre as rajadas de vento, sussurros. Vozes baixas, próximas, que vinham de todas as direções. Frases desconexas, nomes ditos lentamente. Ninguém teve coragem de sair da barraca para investigar. E ninguém dormiu profundamente naquela noite. Pela manhã, quando o sol finalmente apareceu entre os galhos, o grupo parecia exausto, abatido. Até mesmo os líderes evitavam contato visual. Felipe, calado, olhava fixamente para o símbolo gravado no totem que Marcelo tentará desmontar. A floresta acordou, ele murmurou. E ela está com fome. Na manhã seguinte, o clima era outro. O acampamento, antes cheio de risadas e conversas, agora estava mergulhado em um silêncio denso. As crianças tomaram o café sem apetite. Os olhos baixos, as palavras sussurradas. Felipe não quis comer. Daniel estava visivelmente irritado. E Igor, o que havia gritado na noite anterior, permanecia com os braços cruzados, como se quisesse desaparecer dentro de si.
Foi só no momento de organizar os materiais para uma atividade matinal que Diana percebeu: Lucas não estava entre os demais. No início, pensaram que ele havia ido ao riacho sozinho. Marcelo e 2 garotos seguiram até lá, chamando pelo nome dele, mas nenhuma resposta veio. As margens estavam quietas, sem pegadas recentes. O riacho fluía como sempre, indiferente à ansiedade que começava a crescer. A tensão virou pânico quando começaram a revirar todas as barracas. Nada. Nenhum sinal de Lucas. Sua mochila ainda estava lá, fechada. O saco de dormir usado, mas ele, simplesmente, havia desaparecido. Marcelo assumiu o controle da situação. Dividiu os adultos e adolescentes em pequenos grupos e organizou uma busca pela floresta, com tempo cronometrado. Gritaram, andaram por quase 1 hora. Nada. O eco de seus próprios chamados era tudo o que respondiam. Foi então que Felipe parou no meio da trilha. Seus olhos fixaram algo semi-enterrado no chão, próximo a uma raiz exposta. Era uma folha de caderno dobrada, parcialmente coberta de terra. Ele se abaixou e puxou com cuidado. Era um pedaço de papel rasgado, com a escrita trêmula de Lucas. No topo, em letras tortas, estava escrito: "Eles me veem. Eles não querem que eu volte." Mais abaixo, havia o desenho de um círculo cercado por pequenos traços como espinhos ou olhos. O símbolo lembrava vagamente o gravado no totem encontrado na noite anterior. Ao mostrarem o bilhete para Marcelo, o líder empalideceu. Isso tem que ser uma brincadeira, não pode ser real. Mas nenhum dos garotos estava em clima de brincadeira. De volta ao acampamento, mais um detalhe sinistro. Próximo à barraca onde Lucas dormia, a grama estava marcada com uma trilha de terra arrastada. Como se algo, ou alguém, tivesse sido puxado dali em silêncio. Diana queria sair imediatamente. Marcelo hesitava. Mas as crianças, visivelmente abaladas, começaram a chorar, implorando para ir embora. Felipe segurava firme o bilhete nas mãos, como se aquilo fosse a única prova de que não estavam todos enlouquecendo. Enquanto desmontavam apressadamente o acampamento, um som vindo da mata paralisou a todos, um assobio longo e constante, como se alguém tentasse atrair atenção. Veio do sul, depois do leste, e então do norte, quase como se circulasse o grupo. Marcelo gritou para que todos corressem até o carro. Ninguém olhou para trás. Durante o trajeto de volta, o silêncio era absoluto. Nenhum dos adolescentes ousou falar. Quando chegaram à cidade, Marcelo e Diana procuraram as autoridades, mas o relato oficial foi frio e vago. Desaparecimento durante acampamento. Nenhuma evidência de crime. Dias depois, o caso foi arquivado por falta de provas. Lucas foi declarado desaparecido, sem corpo, sem vestígios. A floresta, mais uma vez, guardava seu segredo. Mas entre os sobreviventes, havia algo que nenhuma investigação conseguiu explicar: a certeza de que Lucas não estava sozinho naquela mata. A volta para casa não trouxe alívio. Ao contrário, carregava um silêncio opressor. O grupo, antes barulhento e animado, agora mal trocava olhares. Marcelo dirigia com os punhos firmes no volante, o olhar fixo na estrada, como se qualquer desvio de atenção pudesse trazê-los de volta para aquele lugar. Diana sentava ao lado, imóvel, com o bilhete de Lucas dobrado dentro do bolso do casaco. Nenhum dos dois sabia ao certo o que dizer às famílias. Nos dias que se seguiram, os pais foram informados. Parte da história foi suavizada, disseram que Lucas havia se afastado sozinho e que estavam aguardando as investigações. Mas os olhares dos garotos diziam outra coisa. Eles sabiam. Algo os observava naquela mata. Algo que não queria testemunhas. A notícia do desaparecimento se espalhou rápido pela comunidade. Havia quem culpasse os líderes, quem dissesse que o menino fugiu, ou até que se perdeu e caiu em algum buraco. Mas os escoteiros que estiveram lá, eles sabiam que não foi nada disso. Marcelo e Diana tentaram retomar as atividades do grupo, mas foi inútil. Os encontros esvaziaram. Os pais não queriam mais os filhos envolvidos.
E os próprios adolescentes não suportavam ouvir falar de barracas ou acampamentos. Um mês depois, oficialmente, o acampamento foi desativado. A trilha foi isolada com placas de acesso restrito pelo Corpo de Bombeiros, e os poucos registros da viagem foram apagados do site da organização. Era como se aquela viagem nunca tivesse acontecido. Mas os ecos daquela floresta continuaram. Felipe passou a ter pesadelos constantes, acordando no meio da noite dizendo que via Lucas, sujo de terra, pedindo ajuda. Igor desenvolveu fobia de escuro e começou a dormir com todas as luzes acesas. Daniel se tornou agressivo e evitava qualquer tipo de conversa sobre o assunto. Cada um carregava um trauma diferente, uma ferida invisível deixada por algo que ninguém conseguia explicar. Certa noite, Diana recebeu um e-mail anônimo. Nele havia apenas uma frase: "Você viu o símbolo? Sabe que ele está vivo." Anexo, havia uma foto granulada, tirada provavelmente de um celular antigo. Mostrava o totem de gravetos que encontraram na floresta, mas dessa vez, havia algo atrás dele. Uma silhueta escura, alta, de braços longos, com olhos refletindo a luz da câmera. Ela nunca respondeu. Mas desde então, mantém todas as cortinas da casa fechadas. E todas as noites, confere a tranca da porta 2 vezes. Os anos passaram, mas as cicatrizes daquele acampamento nunca cicatrizaram por completo. Cada um dos sobreviventes seguiu seu próprio caminho, mas nenhum deles conseguiu se libertar completamente da sombra daquela floresta. Felipe, por exemplo, abandonou o escotismo e mudou de cidade com a família poucos meses após o ocorrido. Tornou-se um jovem introspectivo, com crises de ansiedade e terror noturno. Sua mãe relatava que ele falava enquanto dormia, sempre frases desconexas, como "não olhe nos olhos", ou "eles ainda estão esperando". Ao completar 18 anos, Felipe deletou todas as redes sociais e sumiu do mapa. Dizem que foi viver em uma comunidade isolada no interior, sem internet ou celular. Igor também nunca foi o mesmo. Desenvolveu um medo irracional de árvores. Recusava-se a caminhar por parques ou lugares arborizados. Chegou a desmaiar ao ver um documentário sobre florestas. Seus pais o levaram a diversos psicólogos, mas nenhuma explicação parecia satisfatória. Apenas quando desenhava em seu caderno, deixava escapar o que estava preso em sua mente: rostos distorcidos, olhos esbugalhados, símbolos estranhos. Muitos desses símbolos lembravam os desenhos que estavam no bilhete de Lucas e no totem pendurado nas árvores. Daniel, o mais cético do grupo, tentou se afastar de tudo, viver como se nada tivesse acontecido. Entrou para o exército aos 19 anos, tentando apagar as memórias através da disciplina e da rotina intensa. Mas em uma das entrevistas para o Serviço Psicológico das Forças Armadas, teve um surto após ouvir o som de um assobio durante um exercício noturno. Disse que era o mesmo som da floresta. Foi dispensado e nunca mais falou sobre o assunto. Diana e Marcelo, os 2 líderes, se afastaram por completo do mundo escoteiro. Ela foi trabalhar como professora numa escola rural, evitando falar sobre o passado. Já Marcelo mergulhou em pesquisas sobre lendas indígenas, cultos esquecidos e fenômenos paranormais. Tentava encontrar respostas para o que viu, ou, talvez, uma forma de negar que aquilo tudo realmente tenha acontecido. Anos mais tarde, em um fórum da internet sobre eventos inexplicáveis, surgiu uma publicação anônima com o título "A Coisa na Mata, eles nunca esqueceram meu nome". O texto era longo, escrito de forma confusa, mas mencionava um acampamento, uma floresta esquecida e um desaparecimento. Quem escreveu afirmava ser um dos escoteiros, e dizia que o espírito da floresta escolhe quem levar e quem viver para lembrar. O post viralizou por algumas horas, mas foi apagado misteriosamente. Nenhum perfil foi rastreado. Nenhum IP encontrado. Só restou a dúvida. E o silêncio. Com o tempo, o caso do acampamento escoteiro do Vale Escuro caiu no esquecimento oficial. Não houve reportagens na televisão. Nenhum inquérito formal foi aberto além de uma breve investigação local, encerrada por falta de evidências. Para quem não viveu aquilo, era como se nada tivesse acontecido. Mas as histórias continuaram. Moradores antigos da região ainda evitam passar perto da trilha.
Dizem que à noite, durante ventanias fortes, é possível ouvir passos na mata e vozes chamando por nomes esquecidos. Alguns lenhadores juram ter visto marcas esculpidas nas árvores mais profundas da floresta, símbolos que se assemelham aos descritos por Felipe e Diana anos antes. Curiosamente, relatos semelhantes ao desaparecimento de Lucas existem há décadas. Um registro antigo, datado dos anos 1930, fala sobre um grupo de jovens que sumiu durante uma expedição escolar naquela mesma serra. Segundo um manuscrito guardado em um museu local, apenas uma criança foi encontrada, desnutrida, sem fala, e com desenhos estranhos entalhados na pele com algum tipo de lâmina rudimentar. A conexão com rituais antigos também passou a ser considerada por alguns pesquisadores independentes. Há teorias sobre cultos perdidos que acreditavam em uma entidade guardiã da mata, que exigia presentes humanos para manter o equilíbrio. Uma figura alta, silenciosa, de braços longos e olhos que refletem a luz, exatamente como Igor descreveu. Mas nada foi comprovado. Tudo permaneceu na penumbra entre a ficção e a possibilidade. Hoje, o Vale Escuro é cercado por placas de advertência. A trilha principal foi tomada pela vegetação, e muitos mapas nem registram mais a área como acessível. Quem vive perto evita falar do assunto. Mas, vez ou outra, surgem sussurros. Uma nova postagem. Um novo relato. Um novo desaparecimento sem explicação. E a pergunta continua ecoando para quem ousa ouvir. O que realmente vive naquela floresta? Ou melhor ainda, o que aguarda pacientemente, há tanto tempo, por alguém que se aproxime demais? Ao longo deste vídeo, você acompanhou a história que mistura realidade e mistério, onde uma simples aventura de escoteiros se transformou em um pesadelo que marcou vidas para sempre. O que aconteceu no Vale Escuro permanece um enigma, uma sombra que insiste em não ser esquecida. Agora, eu te pergunto, você teria coragem de acampar em um lugar onde as árvores sussurram, onde o silêncio carrega segredos e onde algo, talvez, está sempre observando? A floresta guarda suas histórias. Algumas, melhor deixar escondidas. Se gostou desta narrativa e quer mais histórias assustadoras, baseadas em fatos reais, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui se você já teve alguma experiência inexplicável na natureza ou se conhece alguma lenda assustadora para compartilhar. Até o próximo vídeo, e cuidado com o que pode estar escondido nas sombras.